Oi, tudo bem? No livro de Apocalipse, no capítulo 13, aqui no verso 3, fala assim: Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra maravilhou, seguindo a besta. Então João tem a visão dessa besta, ele vê que essa besta teve a cabeça ferida de morte, mas essa cabeça foi restaurada e causou muita admiração no mundo. A gente sabe que a besta é uma contrafação de Cristo, é uma imitação de Cristo. E a gente sabe também que Jesus ele morreu e ele ressuscitou. O mesmo acontece com a besta. A besta morre, mas ela ressuscita. E o mundo admirou seguindo a besta. E como a besta ela é uma contrafação de Cristo, a imitação de Cristo, ela é representante de Cristo na terra. O único poder que se encaixa nas profecias de João é o poder papal. Porque o Papa é considerado como representante de Cristo nesse mundo. Porém, a gente sabe que o Papa, o papado, recebeu um golpe mortal. Isso aconteceu ali na Revolução Francesa, quando o Papa foi preso. Então se entendia que essa cabeça, o papado, que seria a cabeça da besta, não voltaria mais o poder. Nesse caso, a própria besta seria destruída. Porém, isso não aconteceu pouco tempo depois. Essa besta, ou essa cabeça da besta foi restaurada. E por isso o mundo admirou seguindo a besta. É por isso descrito aqui no Apocalipse também, no capítulo 17, no verso 8, que fala, falando sobre o mistério da besta, João fala: A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, caminha para a destruição. Aqueles que habitam na terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, admiram e vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então as pessoas que admiram a besta, que prostram perante a besta, são pessoas que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Evidentemente que serão destruídos juntamente com a besta. Aqui também em Apocalipse, no capítulo 17, no verso 11, fala: A besta que não é, também é o oitavo rei. Procede o 7, caminha para a destruição. Por que fala que a besta que era, a besta que não é e a besta que virá? Exatamente o que aconteceu, porque a besta ela existiu, depois ela foi golpeada de morte, deixou de existir, mas ela voltou a existir de novo, porque ela ressuscitou, a besta voltou ao poder. Por isso que fala que ela virá, e o mundo todo se prostrar perante a besta. No livro de Apocalipse, no capítulo 4, capítulo 1, no verso 8, ali fala de Deus, de Jesus, aquele que era, que é, que há de vir. Capítulo 4, verso 8 também fala. Então, quando fala isso, é porque Jesus, ele morreu, ressuscitou. E por causa da ressurreição de Jesus, o mundo foi atraído para Cristo, por causa da sua ressurreição. Só que tem um detalhe diferente, porque ele fala aquele que era, que é e que virá. Porque Deus sempre existiu, nunca deixou de existir. Porém, a besta um pouco diferente, deixou de existir um pouco de tempo. Mas depois ela recuperou o poder. E fala que o mundo admirou seguindo a besta, porque essa besta ressurgiu e a sua cabeça mortal foi restaurada. E voltando aqui um pouquinho no capítulo 17, para a gente entender melhor essa passagem, aqui no verso 11 que fala: A besta que era não é também é o oitavo, ou é o oitavo rei. Procede do sete e caminha para a perdição. Esse oitavo rei nada mais é do que a besta, porque aqui fala que a besta que era não é, é também ele o oitavo rei. Então a besta e o oitavo rei é a mesma coisa. Fala oitavo rei porque está escrito que uma de suas cabeças foi ferida de morte, no caso a sétima cabeça. Como surgiu outra cabeça, é considerado como sendo oitava. Mas ali fala que procede da sétima e é também a besta. Então o oitavo rei que fala aqui em Apocalipse nada mais é do que a cabeça restaurada da besta. E nós podemos entender que é o papado do nosso tempo. E fala que o mundo admirou seguindo a besta, e a gente vê isso acontecendo nos nossos dias.
Levando em consideração que a besta e o papado, levando em consideração essa interpretação, que a única interpretação que se encaixa de um poder que deixou de existir e voltou a existir novamente, então, o único poder que aconteceu isso na história é o poder papal. E fala que o mundo ele vai se prostrar admirando a besta. A gente viu isso acontecer poucos dias depois da morte do Bento XVI. Aí surgiu o outro Papa e as pessoas ficaram ali admiradas, todo mundo, o mundo inteiro, olhando aquela cena para ver se saía aquela fumaça branca ali. Então a gente vê todo mundo ali admirando, né? Todo aquele cerimonial. Aquilo ali causa respeito, causa admiração quando a gente vê todo aquele cerimonial. Porém, para a Bíblia, não passa da besta. Fala que o mundo se prostrou perante a besta, mas as pessoas que não foram o seu nome acharam escrito no livro da vida. Então as pessoas que têm o nome no livro da vida jamais prostrará perante esse sistema, jamais prostrará perante o sistema papal, porque sabe que ele é um sistema falso, é um sistema que vai levar o mundo inteiro, quase o mundo inteiro à perdição, só não vai levar as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida.